Letícia Miranda e, juntamente com as alunas Laís Melo e Débora Santana, iremos abordar acerca do trabalho de economia desenvolvido na primeira unidade do segundo período do curso de Direito, envolvendo o tema Economia Informal e a precarização laboral, riscos do trabalho informal em países subdesenvolvidos. O trabalho tem como objetivo mostrar como a expansão da economia informal em países subdesenvolvidos contribui para a precarização das relações de trabalho e para a manutenção das desigualdades sociais e econômicas. Buscamos compreender de que forma a ausência de regulamentação e a fragilidade das políticas públicas expõe os trabalhadores à instabilidade, à exploração e à falta de garantias sociais. Também discutimos os riscos do trabalho informal, tanto para os indivíduos, que permanecem à margem da proteção do Estado, quanto para o desenvolvimento econômico, que é limitado para a informalidade estrutural. E agora, adentrando um pouco mais no desenvolvimento, eu vou abordar os conceitos e as perspectivas da economia informal. A economia informal abrange todas as atividades e trabalhadores que atuam fora da regulamentação do Estado, ou seja, sem registro formal, pagamento de tributos ou garantias trabalhistas. Exemplos comuns incluem vendedores ambulantes, feirantes, catadores e trabalhadoras domésticas. É importante destacar que essas práticas não são ilícitas, mas refletem um fenômeno global, com impacto significativo sobre a arrecadação pública e o desenvolvimento econômico. Entre suas principais características estão a falta de direitos como férias, 13º e seguro-desemprego, além da ausência de registro legal e emissão de notas fiscais. Essa situação é mais frequente em países de baixa renda e média renda, onde a burocracia e os altos encargos dificultam a formalização. E agora é muito importante falar sobre o contexto de surgimento da economia informal, pois, especialmente no comércio, surgiu como uma estratégia de sobrevivência das populações marginalizadas, diante da incapacidade da economia formal de absorver toda a força de trabalho e garantir renda estável. No meio rural, a informalidade surgiu da ruptura das antigas redes comerciais e do colapso no abastecimento, levando à comercialização informal até de auxílios humanitários e roupas usadas. Mais recentemente, surgiram tentativas de reconstrução do comércio rural, inspiradas nas antigas cantinas colonianas. Olá, eu me chamo Laís e irei dar continuidade à fala da minha amiga, tratando acerca da noção da precarização laboral, que nada mais é que o enfraquecimento das qualidades de vida e das garantias trabalhistas, que vem crescendo principalmente entre os trabalhadores do setor informal em relação aos trabalhadores formais. Segundo Ricardo Antunes, todos aqueles que vendem sua própria força de trabalho fazem parte da classe trabalhadora. Porém, essa classe não é atendida igualmente, visto que trabalhadores informal, em regra, recebem menos e carecem de contratos formais e são desprotegidos diante de crises ou situações atípicas em relação aos trabalhadores formais. Nesse sentido, a precarização se manifesta de diversas formas, através de baixos salários, vínculos frágeis, jornadas instáveis e cansativas e, em seu extremo, o desemprego. Agora, adentrando acerca dos impactos na esfera econômica da economia informal, dentre os mais evidentes estão a queda da arrecadação pública, que reduz o investimento em saúde, em segurança e infraestrutura, a baixa produtividade, que freia o crescimento econômico, e o aumento das disparidades econômicas, já que trabalhadores informais recebem até 40% menos que os formais. Além disso, sem acesso a crédito ou programas de fomento, empresas informais não conseguem investir em tecnologia e expandir suas atividades, como as empresas dos setores formais, criando a competição desigual entre essas empresas. Por isso é essencial enfatizar os riscos dessa precarização da informalidade, dessa não reparação e dessa não assistência da economia informal por parte do Estado, justamente porque os trabalhadores informais estão constantemente expostos a riscos maiores, a não assistência financeira, a não reparação e diversos outros aspectos que trabalhadores do setor informal possuem essa proteção. Isso porque transformações produtivas geram novas demandas por qualificação, que geralmente em países periféricos não são acompanhadas por investimentos suficientes em educação e em capacitação. Então, se o país não se presta nem em aplicar e efetivar políticas públicas educacionais e de qualificação profissional, imagine enfrentar as crises profundas do desemprego. Então, é isso que o nosso trabalho trata e critica. Além de que o fenômeno pode ser relacionado à realidade lastimável da desigualdade de gênero, que não pode jamais ser posta em segundo plano. Esses dados trazidos na tela são confirmações de que as mulheres são mais presentes na economia informal que os homens, enfrentam consequentemente mais dificuldades, embora não sejam valorizadas devidamente pela sociedade e pelo Estado. Por isso, enfrentar esse quadro mazelado nacional, reparar essas vidas, se faz urgente nos dias atuais. Olá, meu nome é Débora e eu irei falar sobre a relevância da economia informal. A economia informal ela é muito importante para entendermos como o trabalho, a pobreza funcionam nos dias de hoje. Muita gente no mundo vive de atividades que não são registradas. Isso ajuda muitas famílias a sobreviver, porém traz muitos problemas. O governo ele irá cada vez mais arrecadar menos e o país ele vai produzir cada vez menos. Assim, a desigualdade entre ricos e pobres e até homens e mulheres tende a aumentar. Outro ponto é que a economia informal ela afeta não uma parte, mas também o país todo. Quando há menos arrecadação de impostos, o Estado ele tem menos dinheiro para investir em saúde, educação e segurança dos cidadãos.
Com isso, a finalidade do nosso trabalho, ele tende a ajudar a entender como a pobreza e a riqueza ela está ligada dentro da sociedade. Não dá para falar de pobreza sem entender como a riqueza ela é produzida e distribuída dentro do país, né? Quando a riqueza ela se concentra na mão de poucos, o resultado é o aumento da desigualdade, a dificuldade de melhorar as condições da vida da maioria da população. Ou seja, é preciso mudar a forma como a economia ela funciona para que todos tenham oportunidades igualitárias de crescer. Para concluir, podemos dizer que a economia informal ela é um fenômeno complexo e cheio de contradições. De um lado, ela garante que a sobrevivência de milhões de pessoas que não conseguem um espaço no mercado formal do trabalho. Mas também, do outro lado, ela também mantém as desigualdades, enfraquece a arrecadação do Estado, reduz a produtividade e atrapalha o desenvolvimento sustentável. Por isso, a informalidade é não só um contexto de sobrevivência, ela também é um desafio político-social. E esse desafio ele exige respostas estruturais e duradouras, como políticas que valorizam o trabalho, ampliando a inclusão produtiva e promovendo a justiça social. Mais do que isso, é preciso pensar que um modelo de desenvolvimento equilibrado e inclusivo, que o crescimento econômico ele venha junto com a igualdade e as oportunidades e dignidade para todos. Por fim, concluímos o nosso trabalho sobre a economia informal. Muito obrigada.